Então, tem um vídeo do Olavo de Carvalho comentando o argumento ontológico do Anselmo, dizendo que é um divisor de águas, a coisa mais importante que alguém já falou na história, e coisas do tipo, argumentando que ele prova Deus. Note bem, eu considero essa prova de Santo Anselmo, ela é o grande, é o grande divisor de águas em toda a história. Ela é o centro da história humana. É a coisa mais importante que alguém disse na civilização ocidental, essa prova de Santo Anselmo. Olavo de Carvalho foi alguém que pensou que o pensamento moderno é um desastre, que está tudo errado, que a metafísica antiga é muito superior, enfim. Vamos então comentar esse vídeo e por que eu acho, eu vou revelar para vocês por que eu penso que ele não prova Deus. Cícero certa vez afirmou que a verdade não é a propriedade de uma escola filosófica, mas que está espalhada entre diversas escolas. Você, por acaso, é alguém que quer ficar com um pensamento ideológico, totalmente focado apenas em uma tendência, ou você gostaria de conhecer a variedade de pensadores na busca pela verdade? Eu sou Matheus Benites, mestre, escritor e divulgador científico de filosofia, e te convido a se juntar a mim para desenvolver seu intelecto e transformar a sua maneira de pensar. Chega de distrações. Seja o intelectual que você é capaz de se tornar. Academia da Razão, Filosofia e Pensamento Crítico. Seu caminho para um pensamento honesto e fundamentado começa aqui. Antes de qualquer coisa, permita que eu apresente uma caracterização do argumento em algumas premissas e uma conclusão. Vamos lá. Primeiro tem a definição: Deus é o maior ser do que o qual nenhum ou nada pode ser concebido. 2. Premissa: esse conceito de Deus existe na mente. Mesmo aqueles que negam a existência de Deus têm esse conceito em sua mente. 3. É maior existir tanto na mente quanto na realidade do que apenas na mente. 4. Conclusão: se Deus, o maior ser concebível, existe apenas na mente, então podemos conceber um ser maior, que existe tanto na mente quanto na realidade. Contradição: isso seria contrário à definição de Deus como o maior ser concebível. Conclusão final: portanto, Deus deve existir tanto na mente quanto na realidade. Ok. Vamos lá, pense comigo. O que é um ser maximamente perfeito? Os teístas vão argumentar que é o ser que tem o grau máximo de realidade. Tudo dentro do que é possível, esse ser, ele possui, né? A capacidade, ele tem os graus máximos de existência. Então é isso que Anselmo quer dizer com maior, um ser maior do que o qual nenhum outro é possível, tá? Diz respeito a graus de existência. Ok. Dito isso, faz muito mais sentido a gente pensar, voltando à pergunta de Leibniz, de Heidegger, por que o ser e não antes o nada, que é a pergunta das perguntas, constatando que o ser é, faz muito mais sentido a gente pensar que uma vez que o ser é ilimitado, o ser é infinito, do que o ser é finito e limitado. Ok? Porque, de outro modo, seria muito estranho. Não faz muito sentido o ser para ser limitado e finito. Uma vez que o ser é, e o não é, o ser é ilimitado. Senão, por que ser? Ok, isso é um ponto. A partir daí, entretanto, começam os problemas. Se Anselmo quisesse dizer com o ser maximamente perfeito, ou ser maior do que o qual nenhum outro é possível, a própria estrutura ontológica da realidade, tudo bem. Eu estou feliz com isso. O problema é que se associa isso ao Deus teísta que a gente encontra nas escrituras cristãs. E as escrituras cristãs são recheadas de problemas que as tornam extremamente implausíveis. O problema não é afirmar se Deus é existente ou não. O problema é afirmar que Deus é infinito. Ele está falando
formular de uma maneira hipotética. Se Deus é infinito, então segue-se que existe. Bom, não. Pera. Ser infinito e Deus, essa é a própria definição. Pois é, mas isso aqui não é evidente, vamos dizer isso. Não. Esse aqui é mais difícil de provar. Não, o Deus que ele está se referindo ao Deus cristão, pô. Ele quer saber se este Deus... Bom, você pode questionar a existência do infinito, né? Pois é, isso. Bom, então, tá bom, desdobra nisso. Negue a existência do infinito de maneira unívoca, se você puder. Assim, o infinito existe necessariamente. Inverte e tenta obter a contraditória unívoca. Não tem. De cara você topa com o seguinte: o infinito não existe necessariamente. Isso quer dizer que ele só existe contingentemente ou que necessariamente ele não existe? Não, o problema não é a existência do infinito, é ser infinito. Não existir o infinito, é ser infinito. Não, então tira Deus da jogada. Vamos dividir por partes, né? Tá certo? Quer dizer, nesta discussão Deus já está definido como infinito desde o início. Não é isso que está sendo. Tá certo? Então, se for finito, não é Deus. Isso parece bastante óbvio, né? Quer dizer que o Criador de todas as coisas é finito, né? Então ele tem um limite. Então ele não pode ser fundamento absoluto de si mesmo, é claro, né? Somente o que é infinito pode ser fundamento absoluto de si mesmo. Então não seria Deus. Seria até perder tempo discutir isso aí, né? Porque já está dado na própria formulação do problema. Então, você faça uma negativa unívoca da existência do infinito. Não dá. Tá certo? Também tente inverter, tente obter a negativa da prova de Santo Anselmo e ver se você obtém uma negativa unívoca. Mas na hora que você está dizendo é infinito, já está englobando existe, né? Quer dizer... Mas é isso que Santo Anselmo está dizendo. Então, o que significa é o seguinte: Santo Anselmo está expondo, em termos lógicos, tá certo, um conteúdo que é autoevidente e, portanto, intuitivo. Ele não está fazendo um raciocínio lógico. Ele está apenas dando uma formulação lógica, tá certo, a um conhecimento intuitivo, que é a existência necessária do infinito. Não é isso? Ora, se você toma esta expressão lógica de um conhecimento autoevidente e, portanto, intuitivo, como se fosse apenas um raciocínio lógico, fazendo abstração da intuição, você está lendo este raciocínio exatamente por aquilo que ele não é. Ou seja, você está fazendo uma leitura ficcional, e é o que fez Kant. O próprio Kant fez uma leitura hipotética, supondo-se que este raciocínio pudesse ser obtido por meios puramente formais, descontando-se a autoevidência e, portanto, a intuitividade dos conceitos ali embutidos, tá certo? Então ele seria apenas um juízo hipotético. Mas acontece que ele não pode ser um juízo hipotético porque é autoevidente. Portanto, ele não pode ser analisado da maneira que Kant o analisa. Se o ser maximamente perfeito, se o ser maior do que o qual nenhum outro é possível, é o próprio ser, tudo bem, é a estrutura ontológica da realidade, tá? Eu estou feliz com isso. O problema é converter isso no Deus cristão, tá? Não tem justificativa para isso. É mais plausível que não seja o caso, que seja só meramente uma série de leis e uma ordenação ontológica, né? Objetos abstratos, como a matemática, como a moral, como a lógica, propriedades abstratas e coisas que dizem respeito à realidade, mas que são de uma natureza não extensa, não espacial, não física. E tudo bem. Mas não tem nenhuma pessoalidade.
amorosa com relação a isso. Então, em nenhum momento o Olavo, nem o Anselmo, no seu argumento original, justificam esse ponto. E por isso que ele não prova Deus. Sem falar que muitos filósofos hoje em dia consideram esse argumento uma petição de princípio, porque ele já assume o que ele está querendo provar, certo? Você tem que negar a premissa que ele diz que é possível conceber um ser maior do qual nenhum outro é possível. Mas aí vem o argumento do Olavo, de que ele está só desdobrando uma intuição que para ele é autoevidente. Ele não está tratando do problema como se fosse um problema hipotético, tal qual entende Kant. Eu nem vou entrar nas objeções de Kant e Gaunilo aqui, porque, enfim, isso aí já foi visto, tem muito sobre isso na internet. Mas o problema para mim, vamos suspender isso e vamos dizer o seguinte: o ser maior do que o qual nenhum outro é possível é o próprio ser, tá? E digamos que, num sentido platônico, nós participamos do ser enquanto entes, em diferentes graus, tá? E a maneira que o ser humano, por possuir o pensamento abstrato, a capacidade de pensamento abstrato, participa do ser é superior de outros entes. Tudo bem. Mas agora dizer que o ser é o Deus teísta? Não, tá errado. Extremamente implausível. Começando pelo fato de que os nomes nos evangelhos que estão nos livros não foram as pessoas que escreveram aqueles textos. Ou pelas incoerências que tem entre uma história e outra, como a própria divindade de Cristo, que é algo fundamental em João e é algo que nem aparece e é pouco sugerido pelos outros. Não é algo trivial, não é um detalhe, é algo central para a narrativa, ok? Para a mitologia. Então, não é uma coisa que devia estar só em um dos evangelhos, né? E sem falar que esses textos claramente não foram pensados para serem unidos. Assim como os textos do Antigo Testamento não foram pensados para serem unidos. Então, é um processo histórico que acontece ali. Uma série de interpolações. E com base nisso, né, 2 mortes atribuídas para Judas, vários erros geográficos, sem falar nos defeitos de caráter que a gente encontra atribuídos à figura de Cristo, que devia ser Deus, é uma figura muito superior à maioria das pessoas, em termos morais. Mas ainda assim não é 100% o que a gente pode esperar de um Deus maximamente amoroso. A dizer pela passagem dos porcos, né, que ele joga os demônios nos porcos, enfim, entre outras passagens. Fazendo um mega resumo aqui. E aí, com base nisso, você vai acreditar em ressurreição? Você vai acreditar que o ser maior do que o qual nenhum outro é possível é um ser pessoal, interessado numa relação com seres humanos, que mandou o seu filho para a Terra, que morreu pelos nossos pecados, que se fez homem por meio do seu filho? Isso é muito implausível. É muito mais plausível você pensar o seguinte: os cristãos foram foram parte de uma série de movimentos filosóficos religiosos que estavam surgindo naquele período. Depois da morte de Cristo, houve uma série de trauma. Com o tempo, eles entenderam que a morte de Cristo poderia servir como um fortalecimento da própria religião. E essas narrativas começaram a aparecer, assim como outras pessoas provavelmente acreditaram que realmente viram Cristo e tudo mais, né? Por causa dessa questão do trauma. Assistam meu papo com a historiadora Juliana Cavalcante, que elabora mais esse ponto. Mas agora vim dizer que o ser maximamente perfeito, a própria estrutura ontológica da realidade, é o Deus teísta? Não. Esse que é o problema. Para Santo Anselmo, isto é uma prova no sentido estrito de prova, ou seja, uma evidenciação indireta. Uma vez dada a prova, o que não era evidente tornou-se evidente. Não é isso? E você percebe que o juízo, no fundo, era tautológico. E que você estava dizendo uma coisa tão óbvia como A igual a A. E ele faz toda esta prova, tá certo? Seguro de que ele está trabalhando no plano das evidências. Kant coloca esta evidência entre parênteses, como se a evidência não fosse evidência,
e fosse somente uma articulação lógica, somente uma prova. Ora, uma prova, ela pode ser válida mesmo que a sua premissa não seja evidente e mesmo que a sua premissa seja falsa, porque a prova é somente uma estrutura formal. Ou seja, Kant pega esta prova de transformação e a trata como se fosse apenas uma estrutura formal. Agora, pergunto eu, aquilo que é autoevidente, se considerado apenas como estrutura formal, será outra coisa completamente diferente, né? E não uma autoevidência. Ou seja, o que o Kant faz é dizer o seguinte: se não considerarmos essa autoevidência como autoevidente, ela será somente uma prova e dela será somente hipotética. Só tem um problema: por que considerá-la assim? Por que você faz isso? É só porque você quis. Agora, vejamos se isto pode ser somente uma prova ou se é uma autoevidência. Então temos o critério da contraditória unívoca. Se não fosse autoevidente, poderia ter uma contraditória unívoca. Então, vamos dizer, a negação do infinito não é a negação de Deus, de teológico, nada disso, é a negação do infinito. A negação metafísica, não religiosa, é a característica de todo o pensamento moderno. Por incrível que pareça, essa negação do infinito surge precisamente no instante em que, na física e na astronomia, se passava da concepção de um espaço fechado para um espaço quantitativamente infinito. É como se a descoberta do infinito quantitativo tivesse estupidificado as pessoas e fechado para a ideia de infinito metafísico. E isso seria a base última de todo esse negócio da paralaxe. É um trauma causado pela descoberta do infinito quantitativo, né, que cega os camaradas para o infinito metafísico. Então, você só concebe agora aquilo que não tem limite quantitativo, como a série dos números, por exemplo. Eu digo, ora, por exemplo, a série dos números, ela é infinita, entre aspas, ela é indefinida, no sentido linear, porque ela não é, por exemplo, a série das laranjas, não tem nenhuma laranja na série dos números, não tem nenhum elefante, não tem nenhuma pulga. O que ele quer dizer é que quando a gente se refere a infinito, muitas vezes, a coisas infinitas, por exemplo, quando Russell fala que a série dos números pode ser usado como um exemplo da existência de coisas infinitas, aqui o Russell está se referindo a uma categoria de um infinito quantitativo. O que ele está falando nesse vídeo é que o infinito que o Anselmo trata é um infinito realmente infinito, sabe? Que envolve não só uma categoria específica de coisas, como números, mas também tudo, assim, tudo que é possível, né? Então envolve esses outros tipos de objetos que ele mencionou, ok? É desse infinito que a gente está falando quando a gente fala do ser maior do que o qual nenhum outro é possível. A série dos números é somente a série dos números, então ela está limitadíssima, porque ela é só uma espécie de coisas. E ela é infinita nesse sentido, infinito secundum quid, infinito segundo certo aspecto. Então não é um infinito verdadeiro. Ora, o infinito verdadeiro parece impossível de conceber para certas pessoas. Por quê? Porque ele só pode ser concebido negativamente. Quando nós vamos concebê-lo negativamente, tá certo? Ou pode ser concebido também hiperbolicamente por imagens poéticas, né? As duas teologias apofática e catafática. É a teologia que vai pela negação e a que vai pela hipérbole, tá certo? Então, infinito só pode ser concebido assim. Na hora que você faz um pequenino esforço para você meditar essa noção de infinito, você entende automaticamente, mas na mesma hora, tá certo? Que, por exemplo, a filosofia de Hegel não vale nada. Ela inteira não vale nada, porque não tem infinito ali, pô. O espírito, o Deus dele, é somente o Deus histórico que se aparece na história. Enfim, é um Deus do tamanho de Hegel. O infinito dele é ele mesmo. Então, mas o sujeito é um caipira. Cosmicamente falando, ele é um caipira. Ele está num mundinho desse tamanho, ele pensa que aquilo é tudo. Isto, para a pessoa, vamos dizer, formada na cultura moderna, é tão traumático que eles não podem parar para pensar.
Por exemplo, a existência do infinito, a simples existência do infinito, coloca nas ações, na concepção das ações humanas, um tal coeficiente de imprevisibilidade, né, que convida você à modéstia. Você não sabe o resultado de nada do que você vai fazer, né? Nem numa escala pequena. É tudo probabilístico. E quanto maior a escala, mais, aleatória a probabilidade. O meu ponto central é: o ser não é Deus. Existe uma metafísica, existe uma estrutura ontológica para a realidade, mas isso não é um ser pessoal, interessado, maximamente amoroso, que se engaja com a história humana, ok? Não é. O que motiva os teístas, em sua maioria, a pensar dessa forma, que o ser é um ser pessoal, vem de um lugar muito passional. E não à toa, muitos teístas da filosofia da religião já eram católicos ou cristãos antes de entrarem na filosofia da religião, né? Então, isso tem a ver com vários outros vídeos aqui do canal, do Hume, do Freud, falando sobre essa questão, né? Que é uma questão da busca por algo maior, da busca por um amparo, entre vários outros autores. Eles precisam que isso seja verdadeiro, porque a vida deles está ancorada nisso. Eles querem muito acreditar nisso. Então eles vão fazer 1 milhão de malabarismos para tentar tornar isso convincente para as pessoas que não se aprofundam no problema. E se você quiser entender mais profundamente filosofia, se você quiser se inteirar das questões metafísicas mais importantes, dos argumentos mais importantes, saber argumentar com propriedade, clique no botão aqui embaixo e assine a minha mentoria Academia da Razão para ter acesso não só a cursos gravados que vão sendo acrescentados ao catálogo, assim como a um clube do livro e até aulas particulares comigo no nível 3. Escolha o plano que melhor combine com você e a gente se vê por lá. Obrigado aos membros do canal pelo apoio constante e até a próxima.